Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Olha, essa semana foi sensacional para mim, tá sendo sensacional para mim. Porque falar dos anjos, você já parou para pensar a importância dos anjos? Nós não vemos os anjos muitas vezes, né? Com os olhos físicos não, mas com os olhos espirituais sim, você e eu podemos ver os anjos. Mas eles, vendo ou não vendo, eles estão ali o tempo todo sendo designados por Deus para nos abençoar. E essa semana nós falamos sobre isso e hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Então, se você quer entender a importância dos anjos, por que Deus delega a eles ordem ao nosso favor, por favor, fica aqui comigo e não saia daqui, porque esse assunto é top. E eu quero que você também já assuma um compromisso comigo de apertar o aviãozinho aí e compartilhar com outras pessoas se você gostar realmente desse tema, desse texto e principalmente dessa entrega que nós estamos fazendo para você. E fizemos especialmente para tocar fundo no teu coração. Se você está vendo no canal do YouTube, do Spotify, seja muito bem-vindo, já curta, compartilhe, deixe teu comentário, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, faz tudo que tem para fazer aí e fica com a gente, que é o mais importante, ter você aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Se você não assistiu o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu filho, tá esperando o quê? Vai lá, assiste isso tudo, volta para cá e dá um boom na tua mente a respeito da importância dos anjos, do valor dos anjos, de como eles são nossos heróis, nossos amigos, companheiros do dia a dia, que fazem coisas extraordinárias que às vezes a gente nem percebe, mas que tem um valor tão grande, tão importante nas nossas vidas. Acesse aqui no descritivo desse vídeo também o nosso material em PDF e junto com a Bíblia mergulha fundo, porque eu sei que Deus tem muito, muito mais para te ensinar, além do que Ele quer te treinar a buscar em exclusividade a presença dele aí no teu quarto, aí caladinho, quietinho, mas crescendo no Senhor poderosamente. Amém? E o título do nosso episódio de hoje é Um Exército a seu favor. Um exército ao favor de você que está me ouvindo agora. Esse exército é o exército de anjos que Deus delega para te ajudar, para te abençoar, para guardar a tua vida, para te livrar do mal. E você precisa ter muito entendimento sobre isso e acessar essa bondade de Deus sobre ti, quando Ele libera anjos para guardarem a tua vida. Amém? Bora lá. O texto está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. E esse texto é muito legal. Eu sei que você vai se divertir hoje aprendendo mais da palavra de Deus. O texto fala assim: Eliseu respondeu, não tenha medo, pois há mais do nosso lado do que do lado deles. Sabe o que aconteceu? Eliseu, ele tinha um servo. E esse servo, quando ele acordou de manhã, abriu a janela dele, que foi olhar, ele viu um exército que estava chegando. E o cara tremeu nas bases, meu. O cara ficou desesperado. Imagina você, acordou de manhã, acordei de manhã. Aí tu vai abrir tua janela. Quando tu abre tua janela, que tu vai olhar, tu vê um monte de policial, os caras tudo com arma, pra metralhar a tua casa. Tu fica maluco, tu fica doido, tu não tá entendendo o que tá acontecendo. Primeiro que tu acabou de acordar, ainda tá acordando, e de repente tu é acordado com um negócio desse. Foi o que o cara viu e foi o que aconteceu com o cara. E essa foi a resposta de Eliseu quando ele disse: o que é que nós vamos fazer? Acabei de ver aí fora um exército, um super mega blaster exército. E Eliseu respondeu: não tenha medo. Bora, cara, não tem medo não. Pois há mais do nosso lado do que do lado deles. E a Bíblia diz aqui, eu quero ler para você ainda mais um pouco sobre esse texto. Fala assim, ó. E Eliseu orou, né? Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória ao nome do Senhor. Deus mostrou os anjos do Senhor que estavam ali pelejando. E muitas vezes nós enxergamos o que os nossos olhos podem ver. Em alguns dos outros episódios, não desse tema de hoje, mas no episódio passado, eu falei sobre discernimento. E discernimento é como um óculos, né? Agora eu não estou enxergando muito bem. Se você estiver me olhando aí, você está me vendo normal, mas eu não estou te vendo. Na verdade, eu não estou te vendo de jeito nenhum, né? Que eu estou falando com a câmera, mas enfim, eu não estou vendo você do outro lado. Se você estivesse aqui, eu não veria você. Mas quando eu tiro e ponho, eu consigo enxergar o que está do outro lado. É isso que eu quero te falar. Então, o discernimento é isso aqui. E quando Eliseu fala para o servo dele, olha,
põe o óculos espiritual, põe os teus olhos espirituais em ação. Que o Senhor abra esses olhos espirituais. Não é que o menino não estava vendo, ele estava vendo o que a gente vê. Estou vendo aqui, estou vendo. Mas ele estava vendo só o que os olhos dele conseguiam enxergar. Mas Eliseu foi tomado da autoridade, do poder do Espírito Santo. E ele declarou que aquele menino ia ver o que os olhos não enxergam naturais. E de repente, aqui a gente viu no texto que eu li para você, que os olhos desse menino se abriam. E ele viu carros de fogo. Ele viu os anjos do Senhor pelejando. Então, é isso que muitas vezes nós precisamos buscar do Senhor. Buscar do Senhor, ter os nossos olhos espirituais abertos, ter discernimento, né? Pôr o óculos de discernimento sobre as situações e reconhecermos que aquilo que o nosso olho vê não tem absolutamente nenhum significado para nós, superior àquilo que Deus declarou a nosso respeito. Se Deus declarou a teu respeito algo, mas os teus olhos veem algo muito menor, o tempo ainda não chegou. Mas quando chegar, você vai ver o plano, o propósito, o querer de Deus completamente na tua vida. Você vai ver não mais uma silhueta, sabe? Você não vai ver, sabe, aquelas teatros chineses, né, que a pessoa fica por trás da cortina e você só vê a silhueta. Você tá vendo só a silhueta, mas você vai ver completamente, claramente, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprir na tua vida. E é isso que eu declaro sobre você, que o Senhor abra os teus olhos. Tem um louvor que fala assim: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Aleluia! Vai cantando aí. Abra os olhos do meu coração. Oh, abra os olhos do meu coração. E que o Senhor possa abrir os olhos do teu coração. E que tu possa ver o Senhor, possa ver as verdades do Senhor na tua vida. É isso que eu declaro sobre a tua vida hoje. Olhos abertos, olhos espirituais abertos, que você possa compreender o mover, o agir do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, dos anjos do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida em nome de Jesus. Beijo pra você, que Deus te abençoe, te amo muito, muito do fundo do meu coração. Semana que vem tem muito mais de Deus para compartilhar com você. Fica com a gente, 6 horas da manhã, todos os dias. Fica na paz. Beijão.